Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição falando de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu liberar a importação de vacina e medicamentos que não estão registrados no Brasil para o combate, o controle da varíola dos macacos. Segundo a Anvisa, a decisão unânime foi tomada em caráter excepcional e temporário. A medida tem por objetivo agilizar a oferta de produtos para combater a varíola dos macacos no Brasil. Até agora, nenhum imunizante ou remédio contra a doença está aprovado para uso no país. E um dos argumentos para a liberação está na chamada confiança regulatória. Isso porque órgãos reguladores da mesma área de atuação da Anvisa em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, dão aval aos insumos e medicamentos. Integrantes da agência analisaram o tema a partir da experiência dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Inglaterra. O Ministério da Saúde já anunciou a compra de 50 mil doses de vacina para profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com infectados, além do antiviral Tecovirimat, destinado a pesquisas clínicas, sobretudo com pacientes graves. Os primeiros imunizantes só devem estar disponíveis no mês que vem. E ainda falando de saúde, um estudo da Fiocruz revelou que a vitamina B12, muito encontrada no fígado e em outras carnes, é eficaz para atenuar os efeitos graves da Covid-19. A pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz indicou que a vitamina B12 é capaz de regular processos inflamatórios que estão relacionados a casos graves de Covid-19. O estudo ainda não passou pela revisão de pares. Os pesquisadores compararam amostras de sangue de pacientes hospitalizados em estado grave ou moderado com amostras de pessoas saudáveis. Segundo as análises, os pacientes com Covid-19 apresentaram alterações de muitos genes, mesmo com o tratamento envolvendo corticoides por cerca de 11 dias. Segundo os pesquisadores, com a introdução da vitamina B12, a expressão dos genes inflamatórios e de resposta antiviral dos pacientes se aproximou a dos indivíduos saudáveis, mostrando a eficácia da vitamina para o controle da inflamação. Mas eles destacaram que ainda é necessária a realização de um estudo clínico, ou seja, diretamente no organismo humano. E também ressaltaram que não adianta tomar a vitamina como medida de prevenção. A gente muda de assunto e fala de economia. O brasileiro já consegue abrir uma empresa mais rapidamente. E o menor tempo médio, inclusive, que já foi registrado, foi de pouco mais de um dia. Em julho, o brasileiro que decidiu ter o seu próprio negócio gastou em média 1 dia e 2 horas para conseguir abrir a empresa. Esse é o menor tempo médio já registrado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram abertas mais de 2 milhões de empresas no Brasil. Ao todo, o país tem mais de 19 milhões e meio de empresas ativas. São Paulo lidera entre os estados com o maior número de empresas ativas, com mais de 5 milhões e meio. E também foi o estado que registrou o maior número de empresas abertas em 2022, mais de 596 mil. Segundo o Sebrae, o país tem avançado na melhoria do ambiente de negócios, com a redução de burocracias enfrentadas para a formalização e legalização do empreendedorismo, a simplificação de normas, a digitalização de alguns serviços públicos, a publicação da Lei da Liberdade Econômica e outros dispositivos legais que beneficiaram os pequenos negócios, facilitando a vida do empresário. Vamos falar de clima agora. Pela primeira vez no inverno deste ano, olha só, nevou em Santa Catarina. O fenômeno foi registrado em São Joaquim, que fica na Serra Catarinense. Vamos ver a imagem? Segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, os termômetros marcavam 6 graus negativos em São Joaquim por volta das 8 da noite de ontem. E a cidade registrou neve pela primeira vez na estação mais fria do ano. De acordo com a Defesa Civil, na mesma região, mas em Bom Jardim da Serra, houve chuva congelada. Em Urupema, também na Serra, a temperatura ficou negativa e gotículas de água congelaram ao tocar a superfície, formando cristais de gelo. Esse fenômeno é conhecido como cincelo e é mais fino do que a geada.
Uma massa de ar de origem polar passa por Santa Catarina, intensificando o frio no estado, especialmente na Serra e nas partes mais altas do oeste, norte e Vale do Itajaí. Ainda faz muito frio no estado, principalmente nas noites e pela manhã até o domingo. Nas áreas mais altas da Serra, as mínimas podem atingir até 8 graus negativos. Olha, e ainda falando de clima, por conta da onda de calor que atinge os Estados Unidos, a produção de alimentos registrou queda. E olha só, fazendeiros norte-americanos começaram a se desfazer de plantações e rebanhos. Uma nova pesquisa feita pela Federação Americana de Agências Agrícolas mostrou que quase 3/4 dos agricultores dos Estados Unidos disseram que a seca desse ano está prejudicando a colheita e gerando perdas significativas de safra e renda. Quase 37% dos agricultores do país estão se desfazendo de plantações por não terem se desenvolvido completamente devido ao clima seco. Já no Texas, os principais produtores de gado estão sendo forçados a vender os seus rebanhos mais cedo por conta das condições climáticas. De acordo com os Centros Nacionais de Informações Ambientais, julho foi o terceiro mês mais quente já registrado nos Estados Unidos. O último boletim emitido pelo Departamento de Agricultura americana informou que a seca atingiu todas as áreas do sul e centro-sul do país, afetando todas as pastagens e plantações, além de remover completamente a umidade do solo. Por conta da baixa produção, os preços para os consumidores e da exportação também devem sofrer alterações. Frutas, nozes e vegetais devem ser os principais alimentos a registrarem alta nos preços. Eu mudo de assunto agora e falo do conflito no leste europeu. Nesta sexta-feira, a Ucrânia afirmou que a Rússia pretende desligar blocos da usina nuclear de Zaporísia. A ONU alerta para o risco do conflito no leste europeu provocar um desastre nuclear sem precedentes. A série de bombardeios nos arredores da maior usina nuclear da Europa tem preocupado autoridades do mundo todo. Moscou e Kiev se acusam mutuamente pela autoria dos ataques, complicando uma missão da ONU na tentativa de negociar a interrupção dos bombardeios. Nesta sexta-feira, a Ucrânia informou que as forças russas planejam desligar os blocos de energia em funcionamento na usina de Zaporísia e desconectá-los da rede elétrica ucraniana. Em um comunicado, a empresa de energia elétrica ucraniana Energoatom disse acreditar que a Rússia prepara um ataque em grande escala e aponta para o risco de um acidente nuclear sem precedentes, segundo a Organização das Nações Unidas. Na quinta-feira, Moscou afirmou que um acidente nuclear em Zaporísia pode cobrir a Alemanha, a Polônia e a Eslovênia de radioatividade. Também na quinta-feira, o diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, foi à Ucrânia para debater soluções para a usina, onde se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A usina de Zaporísia é responsável por cerca de 20% da energia elétrica da Ucrânia. E a Copa do Mundo está chegando. Faltam 93 dias para o evento. E o Leonardo Félix, o nosso comentarista esportivo, traz agora informações e curiosidades sobre o maior torneio de futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. E olha só, hoje o Léo vai falar sobre o motivo pelo qual a Copa será realizada excepcionalmente no fim do ano. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que esta será a 22ª edição da Copa, a primeira realizada no Oriente Médio? E outra novidade do torneio é a época do ano que ele será realizado. O Mundial costuma ser disputado entre junho e julho, mas em 2022 vai acontecer entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O motivo da mudança são as altas temperaturas no meio do ano, que chegam a 50 graus. No período escolhido para o evento, os termômetros marcam em média uma temperatura bem mais amena, 25 graus. Mas se o calor apertar, o público não precisa se preocupar. Todos os estádios da Copa são climatizados. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. E olha só, até a Copa começar, nós teremos o boletim Esquenta Qatar 2022 todos os dias. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!